Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Oração Núcleo da Fé para você. E eu quero te convidar a aproveitar ao máximo o nosso programa, a ouvir a palavra, orar conosco, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. No programa de hoje você vai acompanhar a história de jovens que escolheram ter um relacionamento diferente. No último ano, um movimento chamado Escolhi Esperar mobilizou jovens de todo o país. E juntamente com o Ministério de Louvor do Núcleo da Fé, nós vamos adorar a Deus. E ainda nesse programa, Deus vai falar com você através da ministração do pastor Ibe Batista. Defina hoje. Não fica em cima do muro, não. O que vocês querem na vida? O que vocês querem servir? Saiba de uma coisa. Eu e a minha casa, olha o que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas pensam que ter filhos, que ter um adolescente, um jovem em casa é um desafio impossível nos nossos dias. Mas você vai ver nessa matéria agora como é possível que jovens tenham decisões diferentes, tenham relacionamentos de acordo com a vontade de Deus e como podem ter uma vida e um futuro abençoado. No último ano, um movimento chamado Escolhi Esperar mobilizou jovens de todo o país. O movimento visa resgatar os valores e princípios familiares com boas referências de casamentos duradouros. O casal Vanessa e Cristiano, com um casamento marcado para daqui a 2 meses, também escolheram esperar. A gente se conheceu, a gente era amigos, desenvolvia um trabalho juntos na faculdade, né, e um grupo de estudo bíblico. E antes de começar a namorar, nós já éramos amigos. E quando a gente se interessou um pelo outro, a gente já tinha uma visão assim de namoro. A gente queria um namoro não só por namorar, por ter alguém, mas pensando em família, pensando em constituir algo diferente. E eu sempre tive isso assim no meu coração, desde que eu formei mesmo uma visão de como eu queria namorar para casar. Eu pensei em um namoro dentro dos princípios de Deus, porque eu acredito que o que tem na Bíblia, o que Deus nos ensina, é para guardar o nosso coração, né? A Bíblia fala sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E vida sentimental é algo que você se entrega muito. Quanto mais você se envolve, seja fisicamente, a intimidade de dividir, né? Tudo, a sua vida, o dia a dia. Então, acho que assim, os princípios, namorar dentro dos princípios cristãos, dentro do que a Bíblia ensina, é guardar o coração. Eu sempre tive uma visão de família, na minha família, assim, até pelos meus pais serem separados e tal. Eu sempre tive essa visão de família, de ter um lar estruturado e tal. Então, eu sempre busquei um relacionamento onde eu pudesse construir uma família e tal. E eu sempre estive na igreja, sempre busquei ao Senhor, sempre busquei a Deus. E isso eu construí a minha ideia de relacionamento em cima disso. Apesar de que na minha adolescência eu não ter muito essa ideia de um relacionamento realmente santo e até ouvir muito outras coisas diferentes, Deus foi construindo isso no meu coração, de ter um relacionamento dentro dos padrões do Senhor. E eu fui entendendo o que é ter um relacionamento dentro dos padrões do Senhor, que é priorizar não necessariamente o contato físico, mas é você priorizar conhecer a outra pessoa, priorizar construir uma intimidade, priorizar assim, buscar o Senhor juntos, priorizar as coisas que você tem que construir para ter uma família de sucesso, né? Na adolescência você ainda está aprendendo, construindo. Então você vê vários modelos de namoro diferentes. E a gente começou a observar o que dava certo e não dava. Dentro da igreja a gente tem modelos, referenciais de pessoas que namoram, se casam e vivem bem. E a gente escolheu viver isso. Então, assim, escolher esperar é você não se entregar para um namoro, para se envolver rapidamente só
por ter esse contato, mas acreditar que Deus tem alguém especial para você, que Deus tem um propósito de família e que vale a pena você esperar por isso que Deus tem, vale a pena você investir na amizade, você construir um relacionamento forte que depois você vai ter uma família, você vai ter um companheiro para sempre, não alguém só para você ficar uma noite e depois não tem mais aquela pessoa. Não foi nada assim imposto realmente pela igreja e tal. Foi algo construído no nosso coração, pela nossa experiência que a gente teve na nossa vida, nossa experiência com Deus. A gente resolveu realmente esperar, porque até o que a gente vê normalmente no mundo ao nosso redor, tipo, no nosso convívio sempre, são relacionamentos frustrados, são pessoas que às vezes tiveram tantos relacionamentos que não conseguem se prender a uma pessoa, não conseguem ter um relacionamento, assim, construir algo sólido com uma pessoa porque já foi muito machucado, muito frustrado. Então, assim, a visão que a gente tem de escolher esperar é você realmente guardar o seu coração, é você conhecer a outra pessoa e construindo a intimidade, mas, assim, você fazer isso aos poucos, sabe? E deixar muitas coisas, assim, como a Bíblia diz, para um momento certo. Cada coisa tem o seu momento certo. No momento da amizade é o momento de você conhecer outra pessoa, de você saber se é aquela pessoa que te interessa, que você se sente atraído. No momento do namoro é ali para você ter mais intimidade, você conhecer, saber se você quer realmente passar a sua vida com aquela pessoa e tal. E aí você se casa e tem mais intimidade, intimidade física, mais intimidade em todos os aspectos da vida, né? Então, foi algo de opção nossa mesmo. Um namoro, assim, um namoro diferente, num padrão diferente, te proporciona conhecer melhor outra pessoa. Eu e o Cris somos muito amigos. A gente conhece um ao outro e surgem os problemas ao longo do namoro. E a gente consegue resolver conversando. Não porque a gente vai levando porque beijo, porque tem essa recompensa, né? E eu acho que isso é importante para lá na frente o casamento dar certo. Mas a gente opta por fazer isso porque a gente sabe e a gente tem visto na nossa vida as coisas acontecendo por causa disso. Tipo, a nossa intimidade, a nossa amizade crescendo, tipo, a nossa confiança, companheirismo um com o outro. E até as bênçãos de Deus, né? Porque quando a gente caminha assim na direção do Senhor e tal, a gente, colocando nosso coração diante dele, a gente é abençoado também. Então a gente tem visto, colhido isso no nosso relacionamento, também pelo que a gente tem implantado, né? De realmente priorizar essa parte, priorizar conhecer, priorizar buscar a Deus juntos, enfim. E o apoio da nossa família para o nosso casamento, o Cris já passou num concurso, agora já vai ser chamado, então assim, a gente tem visto o quanto Deus tem nos abençoado e nós acreditamos que é porque nós escolhemos fazer diferente, porque nós escolhemos separar as nossas vidas. É como um pai, né, que se alegra e abençoa porque o filho está andando ali nas diretrizes que ele dá. Vale a pena esperar. E agora é o momento de você abrir o seu coração e deixar Deus falar com você por meio do louvor e do Ministério de Louvor do Núcleo da Fé. Suas mãos o adorem. Caí, peço pra voltar. Não sei por onde começar. Me sinto tão fraco. Me lembro da cruz. Os minutos se vão e eu não tenho mais você. Toda minha alma quer você.
Me sinto tão fraco. Deus, eu me lembro da cruz. Os minutos se vão e eu não tenho mais você. Toda minha alma quer você. Prepare o seu coração, porque Deus te conhece nessa manhã, quer falar com você. Vamos assistir juntos a ministração do pastor Líbio Batista. Olá, grande é o Senhor e muito digno de louvor. É bom louvar o Senhor, é bom engrandecer o Senhor, é bom estar na presença de Deus, é bom falar de Deus, é bom suspirar a Deus, é bom viver para a glória de Deus. Então, todos vocês que vivem têm a experiência, vivem essa experiência, que Deus abençoe. Se você não vive, Deus abençoe do mesmo jeito, porque a bênção de Deus é para todos e é o que eu desejo, que esse programa deseja, que o Senhor te abençoe, independente da sua fé. Não importa se você não importa a sua religião, não importa nem que você vá à igreja, não. Nós queremos que Deus venha te abençoar e eu creio que a palavra de Deus, ela vai emanar poder dela para te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Bom, você é pai, você é mãe, você tem neto, neta, você tem filhos pequenos, enfim. Se você é pai, mãe ou pensa em ser um dia, está na hora da gente parar e pensar algumas coisas. Eu, como pastor, constantemente, quando eu digo constantemente, é assim, é semanalmente, às vezes 2, 3 vezes durante a semana, pais nos procuram preocupados com a situação dos seus filhos, muitas vezes. Colegas de trabalho, colegas de esporte, colegas da igreja, não importa, todo lugar as pessoas sempre estão muito ansiosas com o estado que estão os nossos filhos hoje. É garoto, garota chegando bêbado no final de semana, depois não contenta no final de semana, começa no meio da semana, é gente se drogando, é gente envolvendo com amizades terríveis, e a gente fala, meu Deus, e aí como é que vai ser? E o pai fica preocupado, aí o pai começa a ser muito duro com o filho, as coisas pioram, aí ele é muito liberal e parece que piorou mais ainda e não sabe o que fazer e assim por diante. Bom, uma das coisas, é o passo inicial, é você crer e amar a Deus. Claro que isto vai te dar abertura para muitas outras coisas mais. E eu quero ler com você
uma promessa de Deus aqui, e se fosse eu tivesse falando, se eu tivesse tirado um jornal de Brasília, aí, qualquer coisa aí, né? Vi isso aqui, tal. Mas eu vou falar da palavra de Deus que é poderosa e vou te provar que ela funciona hoje. Vou ler o texto e vou te provar que funciona. Eu vou ler o Salmo 112, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha, primeiro está falando que é feliz o homem que teme e tem prazer. Tem gente que parece que teme a Deus, mas não tem nenhum prazer. Versículo 2. Seus descendentes, olha aí, a gente está falando de filho, neto, bisneto, assim por diante. Seus descendentes serão poderosos na terra, vírgula, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Versículo 3. Grande riqueza em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Uma geração abençoada. A palavra de Deus está dizendo sobre isso. Então, não importa se o seu filho hoje está sendo rebelde, viciado em bebidas, droga, todo tipo de drogas ilícitas ou não, seu filho está tendo dificuldade. Querido, se você servir a Deus de todo o coração, existe uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê na palavra de Deus que Deus vai prosperar a sua palavra. Muita gente fala, não é assim não, bababá, bababá, bababá. Bom, eu quero dizer para vocês que, primeira coisa, eu já vi muita gente entrando na igreja, servindo o Senhor, e os filhos naquela dificuldade, a mãe sofrendo por causa do filho, às vezes que saía, voltava 2, 3 dias depois, enfim, essas coisas não precisa falar, talvez você que está do outro lado aí sabe muito mais do que eu, o que eu estou dizendo. E depois, muitas vezes, com meses, algumas vezes até com anos, mas as pessoas viu a restauração de seus filhos. Por outro lado, eu vejo pessoas, homens e mulheres, que amam o Senhor, dão testemunho, têm prazer nas coisas de Deus, que a sua vida, a sua família é muito abençoada. Por favor, eu não quero em nenhum momento aqui passar qualquer sentimento de arrogância, que eu sou melhor, que eu não sou melhor que ninguém, nada, absolutamente nada. Nossa diferença é que eu estou de cá e você está de lá, eu não sou homem perfeito, não sou o pai perfeito, não sou o marido perfeito, não sou nada disso, não tenho a família perfeita. Mas, uma coisa eu preciso afirmar, eu sou um homem feliz, a minha família é uma família feliz, temos um relacionamento extremamente intenso e eu vejo Deus agir poderosamente sobre a minha casa. Bom, aonde começa isso? Em 1914, ou seja, tem um bocado de tempo, no início do século passado, nós estamos no século XXI, estou falando do século XX, 1914, os meus avós deixaram Londres, na Inglaterra, e vieram ao Brasil como missionário. E aportaram em Santos, ficaram ali um mês e pouco em São Paulo, pegando um pouquinho da cultura brasileira e tal, e de lá foram enviados para o interior de Goiás, que não existia igrejas evangélicas. Eles foram os segundos missionários evangélicos a pisar no centro-oeste em Goiás. E naquela época vinham de trem até Araguari, Minas Gerais, e dali pegavam um carro de boi, cavalo, alguma coisa, e vinha para esse interiorzão onde meus avós vieram. Quem está me vendo e conhece um pouco da história cristã aqui, eu estou falando do meu avô que chamava Reverendo Arquibald Tipple. Ele foi um precursor em Anápolis, da faculdade evangélica, que na época chamava Couto Magalhães, e muitas outras coisas. Bom, mas o meu problema não é falar sobre ele aqui agora. Os meus avós vieram para cá, tiveram filhos, tiveram dificuldade, lutas, perderam uma criança no interior de Goiás, enfim, com uma família normal que Deus nunca disse que nós não teríamos problema. Mas o que acontece é que eles deixaram um legado. Quando meu avô morreu, a minha avó estava morando em São Paulo, e quando ela morava lá, eu tinha uma experiência com Deus, estou falando de 1976. E eu fui visitar a minha avó, e chegando lá, contei a experiência que eu tinha com Deus, era um rapaz de 16, 17 anos naquela época, e muito animado com Deus, estava tão feliz. E minha avó já era viúva, já era bem idosa, ela foi no quarto dela, pegou uma Bíblia, como essa, não é essa Bíblia, mas como a Bíblia que eu me refiro eu tenho guardada em casa, e ela pegou essa Bíblia e falou assim, meu filho, essa aqui foi a última Bíblia que seu avô usou quando é missionário e pregava nas igrejas. Então, eu estava pensando o que eu faria com essa Bíblia, você me contando, eu já achei, vou te dar essa Bíblia. Eu falei, avó, obrigado. Trouxe para minha casa, peguei um ônibus, voltei para casa feliz com a Bíblia. Só que eu não sabia que além da experiência, dos ensinos que eles passaram, minha mãe foi uma mulher santa de Deus,
Oh, mas como eu tenho saudade da minha mãe. Que mulher linda. Mulher linda no coração, na sua fé. Como ela ficava feliz quando ela via a família dela, os filhos, envolvidos nas coisas de Deus. Minha mãe não tinha, olha, problemas financeiros, dificuldades, nós passamos das mais diversas. Mas quando nós estávamos em Deus, parece que tudo aquilo passava. E minha mãe, ela ficou muito feliz quando eu soube que a Bíblia, que era do pai dela, foi me dada. Naquela época, Deus testemunha, eu nem pensava um dia ser um pastor. Mas eu recebi aquele legado. E eu me tornei um pastor, muitos anos depois que eu fui perceber que aquela Bíblia, minha avó faleceu, e eu fui depois ser ordenado pastor, e depois eu vi aquela Bíblia, gente, olha, e minha avó escreveu uma dedicatória ao meu neto, Ibe e tal, como seu avô estaria feliz hoje, estivesse vivo, saber que as orações dele foram ouvidas, e você hoje agora, babá. E eu guardo essa Bíblia até hoje. E eu fiquei pensando naquilo, e de todos os netos da família, o único que serviu a Deus assim no sentido de tempo integral, pastor, sou eu. E eu passei isso para minha filha também. E hoje, ainda minhas 3 filhas, todas são adultas, para quem conhece, minhas filhas são formadas já. Tem uma delas que ela é pastora hoje, serve a Deus. É um legado que a gente vê. E eu tenho certeza que meus netos, vou receber o primeiro neto, também serão homens de Deus. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Deus falou que nos abençoaria. Eu, pensando sobre isso, eu li num livro e pesquisando esses dias, imprimi na internet uma pesquisa. Muitos anos atrás, muitos anos mesmo, na verdade no século XVIII, existia um homem, tremendo homem, chamava Jonathan Edwards. Ele é muito conhecido e foi um tremendo homem de Deus, um homem que amava o Senhor, trabalhou para Deus, estudioso. E esse homem, ele foi pastor nos Estados Unidos, em Massachusetts, e aquele homem teve muitos filhos assim, e ele dedicava a sua família. E uma pessoa estudando, muitos anos depois, a história daquele tremendo homem de Deus, um estudante da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o nome dele é Benjamin Warfield. Esse homem fez um estudo da genealogia e começou a estudar os descendentes desse tremendo homem, Jonathan. E ele estudou 1.394 descendentes daquele homem que servia a Deus. Eu vou, me desculpa que eu vou ter de ler para ser preciso, o que ele colheu estudando a descendência daquele tremendo homem de Deus. 3 se tornaram presidente de universidade. 3 foram senadores americanos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidade. 75 foram oficiais de exército e marinha. 100 foram pregadores e pastores e missionários. 60 escritores de destaque. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos. 250 formados em universidade, e entre eles governadores de estado, diplomatas enviados a outros países. Sabe quanto eles custaram a nação americana? Nenhum centavo de prejuízo à nação americana. Estou falando de descendência de homem que serviu a Deus. Esse mesmo estudante estudou a genealogia de um homem chamado Max Junks. Esse homem, ele era um ateu, fervoroso ateu, e ele combatia, ele era o maior combatente do Jonathan. Ele era contemporâneo. E ele estudou genealogia. Olha aqui o que ele descobriu na descendência desse Max Junks, que era um ateu. 310 pessoas morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo que desses 78 foram assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. Mais da metade de toda a genealogia dessas pessoas se tornaram prostitutas, pessoas da vida fácil, que a gente chama. 540 descendentes de Junks custaram ao Estado americano $1.250.000. Você fala, como é que a genealogia, a descendência de uma é tão boa e outra tão má? Qual é a fonte que bebiam? O que foi ensinado? É claro, por favor, não estou dizendo aqui que, se meu pai era ateu, meu bisavô era isso, eu vou se tornar uma pessoa péssima. Não, em nenhum momento estamos querendo dizer isso. Só que existe uma força que vai conspirar, porque espíritos são invocados. O espírito do ateísmo e daquele que serve a Jesus. E existe diferença. É o que eu li no início dessa palavra, do Salmo 112. A geração dos justos que ama o Senhor será abençoada. Deus escreveu na sua palavra e Deus cumpre na sua palavra. É claro que, mas meu bisavô foi
um ateu, meu pai foi isso. Não, você não está condenado a nada. Jesus, ele quebra qualquer maldição. A graça do Senhor, ela transpõe qualquer coisa. Ela quebra o jugo da maldição. Mas o que eu quero dizer para você é que vale a pena servir o Senhor. O que eu quero dizer para você é que nós temos uma vida só. Eu resolvi pegar essa minha única vida e dedicá-la inteiramente a Deus. E por consequência disso, a minha família toda serve a Deus. Eu tenho uma filha que é pastora, que serve a Deus, que as pessoas brincam. Hoje mesmo eu conversava com um casal, eles diziam, pastor, pelo que nós estamos vendo Deus fazendo na vida da sua filha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, dizendo que ela vai ser muito melhor que eu. Glória a Deus, tomara que seja mesmo. Eu quero isso, que isso aconteça mesmo. Mas eu sei que, sabe, a descendência, a bênção de Deus virá nas gerações. Por quê? Porque eu invoquei ao Senhor, que eu amo a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você tem a oportunidade de interferir na geração. É o que a sociologia chama as 5 gerações, ou a psicologia, estudo de 5 gerações. A Bíblia diz sobre isso, que a bênção de Deus, a maldição vai até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção de Deus ela é infinita nas gerações. É isso que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20. O que eu quero que você entenda, meu querido, é que existe uma bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por isso que Josué, diante daquela bagunça que vivia, eu sirvo aquele outro, qualquer um ajuda, quanto mais melhor. Josué, para com isso. Defina hoje. Não fica em cima do muro, não. O que vocês querem na vida? O que vocês querem servir? Saiba de uma coisa, eu e a minha casa, olha o que Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desafio que Deus tem para nossas vidas. Esse é o desafio que você que está do outro lado aí, você que ligou a televisão nesse sábado de manhã, é para você esse desafio. A quem você está servindo? Isso vai refletir indiretamente na vida dos seus filhos e das gerações vindouras. Pensa sobre isso. Vale a pena servir a Deus, não por medo. Não tem que ter medo, tem que ter prazer e alegria. É bom servir a Deus com alegria. É bom saber que o Senhor está conosco todos os dias. É bom saber que o inimigo não pode tocar na minha vida, não porque ele não quer, ele quer muito, mas porque Deus não permite. Porque os que são de Deus, o diabo não toca. Meu querido, minha querida, eu desafio você a convidar a Jesus, ser o seu Senhor e Salvador hoje. Mas Jesus, entra no meu coração, eu quero te honrar, te amar, eu quero dedicar a minha vida, a minha família ao Senhor. Chega, eu não quero mais bater a cabeça em tantos lugares. Eu quero que minha vida seja uma vida diferente. Eu quero que a minha família possa colher todos os frutos de quem serve ao Senhor. A geração dos justos será abençoada. Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Relê esse texto, escreva na sua agenda e fala, a partir de hoje, a história da minha família mudou. Eu conto com você e eu sei que será verdade na sua família. Que Deus te abençoe. Até o próximo. E vem aqui, conheça o Núcleo da Fé para que você possa ouvir mais da Palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus permitir. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto da Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de Vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você vai encontrar ministrações, pode fazer um pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo em nossa igreja. Por isso, nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé, você será amado. Eu quero nos despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais! Os minutos se vão e eu não tenho mais você.